São mulheres ainda na flor da vida, mas apresentam sinais de alerta que as levam a pensar que estão a envelhecer demasiado depressa. E que sinais serão esses? Como evitar que o tempo se apoder do nosso corpo antes do peso da idade? Pois fica atento à conversa já a seguir. Ora, então já tenho aqui o meu convidado, é o Dr. Vítor Figueiredo, e que nos vai aqui então vai ajudar-nos a descobrir, enfim, que há algumas questões que temos que avaliar e refletir sobre isto do envelhecimento precoce. Podemos dar um passinho à frente, é que ficamos mais giros, mais novos. Bom dia. Então, Dr. Vítor, diga-me cá, há de facto pessoas que envelhecem, mulheres que envelhecem melhor do que as outras? Isso pode acontecer? Em primeiro lugar, bom dia e obrigado pelo convite. É com muito gosto que estou aqui novamente. Muito obrigada. O processo de envelhecimento é um processo fisiológico, é mais ou menos expectável e quase que se pode dizer que ele começa desde o nascimento. Nós nascemos para envelhecer, não é? É um processo fisiológico normal. A questão é perceber que esse processo está geneticamente determinado e evolui de forma, ou acontece de forma diferente consoante as diferentes pessoas. Depois manifesta-se de forma diferente também Portanto, já estamos um bocadinho programados quando nascemos, é isso? Sim, é isso mesmo. Geneticamente estamos todos programados. Portanto, se tivermos uma mãezinha, uma avózinha que tinha uma pele fantástica e que se aguentou muito bem, podemos olhar para elas e achar pode correr mais ou menos de forma idêntica, é isso? De certa forma, sim. Tudo depende também daquilo que nós fomos fazendo durante a nossa vida, dos cuidados que formos tendo, porque se é verdade que estamos geneticamente programados, a verdade também é que tudo aquilo que nós formos fazendo pode fazer com que essa genética possa... Há gente que faz muitas asneiras, não é? Há gente que faz muitas asneiras. Caso eu tenho sorte, que a minha mãe está com 73, acho eu, está ali, está jeitosa, está bem, aquilo vai correr bem. Pô, uma coisa má de correr bem, não é? Não há de ser só isto a privação dos alimentos, não é? Muito bem. Olha, há outra questão que existem muitas questões à volta deste tema, mas depois nós ao longo do nosso cotidiano às vezes desvalorizamos uma série de coisas, não é? Portanto, que fatores é que contribuem de facto para o envelhecimento de uma forma geral, para o envelhecimento precoce? Pronto, há fatores internos e fatores externos. Os fatores internos são aqueles que estão no interior da própria pessoa. Conforme nós falámos, o principal é aquele que existe nos genes, a tendência que cada pessoa tem. Pois é claro que há diversas doenças que também podem fazer com que o processo de envelhecimento seja mais rápido. As doenças do foro metabólico, do foro endocrinológico, do foro hormonal, por exemplo. E depois há, claro, fatores externos, que são aqueles, acima de tudo, que nós conseguimos mudar e sobre os quais nós conseguimos interferir e conseguimos, digamos assim, agir sobre eles. Modificar. Sem dúvida, quando falamos do envelhecimento do rosto, falamos da exposição solar, falamos do stress, falamos do tabaco, muito importante. Falamos da falta de cuidados cosméticos, por exemplo. Falamos das flutuações de peso também, que acontecem muitas vezes. Não sei de que é que está a falar, Muito bem. E falamos também da própria forma como a pessoa sente a vida e vive a vida, porque isso também, de certa maneira, tem reflexo a nível exterior. Portanto, se andarmos bem, o otimismo é uma boa vitamina para a pele. Nunca se esqueça que a juventude é a idade em que os olhos brilham sem verem. Ou seja, quase que nós podemos dizer que basta quase a pessoa rir para poder estar bonita. Sim. É claro que tudo influencia. Por exemplo, um exemplo. Pessoas muito tensas, muito contraídas, são pessoas que têm muita propensão para ter muitas rugas de expressão, por exemplo. As pessoas que, por exemplo, quando perdem peso de forma muito rápida, são pessoas que têm mais tendência a ter rugas, por exemplo, na parte média da face. Digamos, são tudo fatores que numa ou noutra pessoa atuando isoladamente ou em conjunto. Portanto, a alegria ajuda a ficarmos com o ar mais compostinho. Um belo sorriso é a melhor coisa que ornamento. Bom, as minhas próximas convidadas estão muito preocupadas, pois consideram, e é mesmo assim, que podem estar a envelhecer antes de tempo. Portanto, a primeira chama-se Helena Dias e aqui está a fotografia dela. Vamos vê-la então. Vai aparecer então a fotografia dela. Ela, aliás, aqui está ela, uma miúda toda gira. Parece uma miúda, deve ser. Pois é, ela queixa-se do quê? Que tem muitas rugas na testa já e nos olhos. O que é que acha? Assim não vemos muito bem, não é? Acho que precisávamos de a ver mesmo. Precisávamos de a ver. Olha, eu vou, entretanto, dizer aqui, falar na idade dela, que é muito importante para aquilo que estamos aqui a aferir, não é? Esta menina, porque é uma menina, tem apenas 31 anos. Mas, doutor, eu quero que a conheça pessoalmente. Então, posso apresentá-la à Helena? Vamos embora. Vamos então trazer a Helena. Venha, Helena.
a Helena. Bom dia, bom dia, bom dia. Ora, muito bem. Então, Helena, bem disposta? Sempre. Muito bem, vamos falar aqui de uma coisa que é um bocadinho complicada e que tem a ver com a nossa vaidade, não é? É verdade. Está um bocadinho completamente diferente esta fotografia, muito diferente mesmo. Então conte-me cá, acha que tem rugas a mais para os seus 31 anos? Acho que sim. É, porquê? Se calhar também derivado aos problemas que a gente está a pensar na vida. Na vida. Também, se calhar, ao... Deixa-me cá ver se... pois há aqui umas ruguinhas. O que é que acha, doutora? Deixa-me primeiro dizer que a idade hoje em dia não é um obstáculo a que se façam determinados tipos de tratamentos. Ainda ontem, na nossa clínica do Algarve, eu vi que 5 pacientes com menos de 30 anos. Portanto, é cada vez mais frequente pessoas na segunda, terceira década de vida começarem a vir à nossa consulta. Portanto, é uma boa... 31 é uma boa altura para começar. Bom, nunca é tarde demais para prevenir, digamos assim. E há, de facto, muitas coisas que podem ser feitas nas idades precoces para não deixar que as coisas evoluem ou não agravem. Eu agora, entretanto, vou fazer aqui uma maldade à Helena, que é o seguinte, Helena, vamos fazer aqui uma projeção do que será a sua cara daqui a algum tempo. Podemos fazer? Podemos. Podemos. Então vamos então fazer uma projeção do que será provavelmente o rosto da Helena no futuro. Aguente-se, minha amiga. Vamos lá ver. Vamos lá ver. Então vamos projetar, se faz favor. Venha para aqui para vermos então a sua cara. Estamos a projetar a sua cara. Ai. E pronto, olha, até se ficou bom. Ora, portanto, os traços ficarão assim. Venha para aqui, Helena. O que é que lhe parece? Está preocupada? Sim. É? Sim. Parece que está preocupada mesmo. Muito bem, então vou convidar os meus convidados a deslocarmos até ali. Vamos até aqui e ver o que é que podemos fazer para ajudar a Helena a não ficar assim. Muito bem, Dr. Vítor. Vamos começar então aqui a levantar as questões que podem ajudar a Helena e todas as pessoas que estão lá em casa. Por isso é que há bocado falava das senhoras do Facebook. Quem acha que tem este tipo de perfil, ou seja, que está a envelhecer de uma forma um bocadinho precoce, que está cheio de dúvidas da forma como está, de facto a aparecer já alguns sinais no rosto e no corpo, que mostram, enfim, que está um bocadinho à frente do bilhete de identidade, é a altura de as colocarem no Facebook. Muito bem. Ora então, o que é que podemos dizer à Helena e às outras senhoras todas? Quais são os... Diga. Este é sempre um exercício que eu faço com os meus pacientes. Sim. É projetar um bocadinho aquilo que vai ser o Futuro a nível do rosto. Sim. Porque é verdade que, por exemplo, nós conseguimos... As rugas que preocupam a Helena são, acima de tudo, rugas de pressão. E é fácil perceber o porquê. Helena, faça-me um favor. Contrai-me a testa para cima. Portanto, são rugas que surgem com os movimentos musculares. Sorria. São rugas que surgem com os movimentos musculares. Contrai-me aqui o espaço entre as sobrancelhas. São rugas que surgem com os movimentos musculares. Previsivelmente, estas rugas vão ficar cada vez mais exageradas com o tempo, porque será uma pessoa que tem um nível de contração, não tem provavelmente a ver com a idade, é uma coisa que é da Helena, tem um nível de contração muscular forte, portanto, e é imperioso que este tipo de processo, nas pessoas jovens, quando ele é diagnosticado, se trave para não deixar que o processo, não só para melhorar, para não deixar que Mas isto não é só genético, tem também da forma como a Helena vive. Como comentámos logo ao princípio, é claro que há genética, há pessoas que têm mais tendência por si a ter algumas rugas de expressão, há pessoas que têm mais tendência a ter flacidez ou mais algumas rugas na face, mas tem também muito a ver as rugas de expressão com aquilo que é o dia-a-dia da pessoa. Se ri muito, se é muito apreensiva, se vive uma grande contração, uma grande tensão, uma grande exatamente. Tensão. Pronto, é muito importante isso. A questão principal é que existe um tratamento para isto, existem formas de controlar o processo e não deixar que o agrave. Mas olha, isso leva-nos à questão que já devem estar a pôr as senhoras todas no Facebook e que também já está aqui na cabeça da Helena. Há cremes milagrosos, podemos ir à farmácia ou à loja de cosmética comprar aqueles cremes. Então há uns que até para quase para comprar um carro, não é? Porque são tão caros. Vale a pena? Se a Helena põe cremes? Às vezes, mas a maioria das vezes não. A maioria das vezes não. Os cremes ajudam-nos ou não? A verdade, doutor. Nós hoje em Vamos dia, à verdade. Eu hoje em dia consigo fazer uma cosmética personalizada, ou seja, nós conseguimos manusear uma série de princípios ativos de forma a ter uma cosmética personalizada e nós fazemos isto para todos os nossos pacientes. Aconselhar um cosmético, mas é um cosmético onde nós juntamos 4, 5, 6, 7 princípios ativos. Mas para responder diretamente à sua pergunta... Aquilo que se compra normalmente nas grandes superfícies ou que está à nossa disposição nas lojas? Aquilo que a pessoa deve procurar num cosmético é conforto. A pessoa não deve procurar no cosmético porque ele não tem essa capacidade. Um milagre. Um milagre, nem a solução, digamos assim, para um problema que já esteja instalado.
Agora, um bom cosmético, e caro não é sinónimo de qualidade, usado diariamente e por longos períodos de tempo, sem dúvida que vai ajudar a fazer com que determinado problema não surja ou com que determinado problema não agrave. Ou seja, todos os dias tem que se deitar um bocadinho de água nas flores. Pronto, e este é acima de tudo aquilo que a pessoa Mas deve procurar quando no lemos cosmético. aquelas coisas maravilhosas que vê nas revistas femininas, que é ao fim de 6 semanas, menos 70% de rugas. Tanga. Penso que É sexta-feira. Não acontece, pois não. o melhor será perguntar às próprias pessoas. Sim, Vamos ver, tudo tem interesse, tudo é útil. Mas tudo no seu devido sítio, e tudo na sua devida altura e na devida proporção. E o cosmético usado no conjunto de todas as abordagens estéticas que existem, claro que tem o seu interesse. Mas não há milagres. Mas não há milagres. Nem com o cosmético, nem com mais nada. Com mais nada. Portanto, tudo tem interesse, mas no devido local, na devida proporção. Portanto, estas rugas, eu sei que é uma mulher que trabalha muito, não é? Tem um horário muito complicado. Tem um café, não é? Sim, café. Portanto, a que horas é que se deita à sexta-feira? À sexta-feira. E 1h, 2h, depende se não houver festas. Se Se não houver festas. E no dia seguinte de manhã está no seu local de trabalho, a que horas? É para abrir às 9h. E está lá já? Sim. E sempre mexer, sempre o dia todo a correr de um lado. Sempre de um lado para o outro. E depois, de sábado para domingo, mas lá está, se houver festas, chega a ser às 5, 4 da manhã. Portanto, é uma vida difícil. Bom, será por isto que há estas rugas todas aqui? Será por isto que há estas? E porquê que, por exemplo, algumas pessoas como eu têm aqui isto muito marcado? Porquê? É mais ou menos consensual que tudo aquilo que nós fazemos no nosso dia-a-dia ajuda a que o nosso processo de envelhecimento seja mais lento ou mais rápido, quer a nível interno, quer a nível externo. Claro que não dormir bem, não se alimentar bem, ter a contactar com ambientes de poluição, de stress, com tabaco e com fumo, por exemplo, não haver cuidados cosméticos próprios também, como parece ser um pouco o caso, ajuda a que o problema se torne mais sério ou mais exuberante. A origem destas rugas é um pouco diferente. Tem um bocadinho a ver não com a parte muscular, mas mais com a remodelação que vai existindo na parte média da face, a nível dos depósitos da gordura. Como eles vão sofrendo uma reabsorçãozinha ao longo do tempo, o tecido perde um bocadinho de suporte, se me der autorização, o tecido perde um bocadinho de suporte naturalmente, e o tecido cai um bocadinho. Eu não estou a cair nada. Está o... As bochechas é que estão a cair. Portanto, isto tem a ver então o quê? Com as mudanças de peso? Tem a ver com a remodelação de todos os tecidos de suporte. Portanto, nós olhamos para a face sem suporte. E olhamos para a face e vemos pele. Não está muito bem suportada. Mas por baixo vemos gordura, vemos músculo, vemos o próprio osso e o próprio dente. E tudo isso pode influenciar naquilo que nós vemos no exterior. Por exemplo, se a pessoa perde muito peso e perde a gordura desta zona da face, todo o tecido cai e esta parte toda acentua muito. Um outro exemplo, as pessoas que não têm uma estrutura dentária favorável. Isso é extremamente importante, não é? Muitas rugas no lábio superior. superior. Ainda bem que coloca essa pergunta. Será que temos telepatia? É porque há uma senhora no Facebook que dizia há minutos tem 45 anos e já tem código de barras na boca. É por cima, porque eu acho que realmente uma expressão curiosa. É por causa disso, provavelmente porque a dentição não está, porque a parte dos dentes não estão bem tratados, será? O nome que nós damos mesmo na literatura médica é mesmo Código de barras ou smoker line, são as linhas do fumador. As linhas do fumador. São as rugas verticais do lábio superior, que existem em algumas pessoas por problemas a nível do suporte ósseo e do suporte dentário, e noutras pessoas, ou na maior parte das pessoas, existe por causa do dano causado pelo tabaco. Senhoras fumadoras, olhem que o fumo pode dar muita alegria, mas tira beleza. Fuma? Já fumei. Há um ano e qualquer coisa que já não fumo. Muito bem. Ora, tabaco e sol na pele são a combinação perfeita. Vamos então saber, sendo que, de facto, não podemos contrariar a genética e às vezes mudar os estilos de vida é um bocadinho difícil, mas pode-se contribuir com algumas coisas. O que é que podemos fazer então para ajudar a Helena? Quais são os conselhos de deixar a Helena e quem está lá em casa? Como é que se pode contrariar este processo? Há 10 anos atrás, se a Helena nos procurasse um médico com esta situação, o que se dizia era vá para casa, se calhar envelhecer e venha daqui a mais 10 ou 20 anos quando tiver indicação para fazer um procedimento cirúrgico. Hoje em dia há procedimentos não cirúrgicos que são extremamente simples, extremamente rápidos e extremamente eficazes. Estamos a falar de dois tipos de tratamentos. Estamos a falar de tratamentos da área da medicina estética, onde falamos da colocação, da infiltração cómoda, rápida, indolor de algumas Botox, essas coisas? De toxina botulínica, de alguns peelings superficiais, de alguns preenchimentozinhos, onde a ideia não é preencher, mas dar um bocadinho de suporte e de sustentação aos tecidos. E falamos de alguns tratamentos que têm mais a nível da estética não médica, como é o caso da hidroeletroforese, da microdermoabrasão. E estas 3 palavras mágicas que eu tenho aqui que devem ser bastante mais baratas. São fantásticas. O que é que temos aqui? Sem dúvida.
aplicam-se não só ao exterior, mas também àquilo que vai... Portanto, temos a primeira palavra mágica que vai ser difícil para a Helena adquirir, é descanso, não é? Sim. Isso é difícil, não é, Helena? Muito, não é? Mas o descanso influencia diretamente a nossa saúde visual do rosto, não é? Sim, todo o nosso ritmo hormonal... Dormir é da máxima importância. Está dependente dos ritmos circadianos, do ritmo entre o equilíbrio entre o descanso e a vigília, ou seja, o tempo em que estamos acordados. Se este ritmo está perturbado, a nossa produção hormonal está perturbada. Pode então deter um bocadinho se for para conseguir dormir mais um bocadinho. A seguir temos alimentação, não é? Alimenta-se bem ou faz muitos disparados? Alguns, claro, pois é. Portanto, boa alimentação é importante, não é? Para a nossa beleza, não é? Sabemos que o envelhecimento tem a ver com o stress oxidativo e sabemos que há muito hoje em dia a fazer para combater este stress oxidativo e sem dúvida que a alimentação é fundamental. Uma boa ingestão a nível de antioxidantes, de vitaminas, de minerais, é fundamental. Uma palavra só relativamente, por exemplo, aos vegetarianos. Sim. Muitas vezes os vegetarianos têm um déficit de ingestão de proteínas. Não. Eu também gosto da cor verde. Ai, é sportinguista! Foi uma indireta! Ora, muito bem, mas portanto, os vegetarianos às vezes têm um déficit de ingestão também ficam com da proteína animal e ficam com ar, têm mais tendência a ter alguma flacidez a nível da pele. Ai, os vegetarianos são flácidos. Quando a alimentação não é muito equilibrada, e por vezes acontece. Finalmente, a última palavrinha, que eu não percebo, higiene, então, mas todos tomamos bem, ó doutora? Tem a ver, se calhar, com aqueles conceitos que têm a ver com o cuidado cosmético que a pessoa pode ter. Há quem goste de uma vez por semana fazer uma máscara, há quem goste de uma vez por semana fazer uma esfoliação, há quem goste de fazer desmaquilhagem, tonificação, hidratação. Faz essas coisas, a Helena, ou não tem tempo? Não tem tempo, é verdade, não faz nada. Terá que ser assim, mas um cuidado cosmético diário adequado, onde tem que entrar sempre um protetor solar adequado. Temos de usar protetor solar todos os dias, não é? Devíamos usar. Eu sempre recomendo aos meus pacientes para que o protetor solar faça parte da rotina cosmética diária. Pelo menos este. Pelo menos este, não é? Portanto, e uma boa higiene, limpar muito bem a cara, não dormir, não adormecer com a cara maquilhada, por exemplo, que há muitas senhoras que ficam tão cansadas, já tiveram lá de volta do balcão, ai, valha-me Deus. E outro aspecto que tem a ver, por exemplo, com as depilações, as mulheres muitas fazem depilações na face e é muito frequente nós vermos, por vezes, no buço, o bigode! Mas só para alertar, há que ter cuidados com isso, com as técnicas novas de laser e de luz pulsada, porque podem danificar a pele e é frequentíssimo, eu vejo isso muito, aparecer as alterações pigmentares com a pele muito escura por causa das depilações mal realizadas. E depois também o cosmético desadequado. Há muito cosmético que é fotossensível e esse cosmético, se for usado de forma não adequada, numa pele que não está adequada, pode dar problemas. Vou dizer-vos que esta mulher é campeã de um buço. Não tem nenhum pelo. Vou dizer-vos nada, não tem nada. Muito bem. Um aplauso para a Helena. Muito obrigada, Helena. Ora, tenho só mais uma pergunta antes de soltar. Há uma senhora no Facebook que diz que tem papos nos olhos. O que é que se faz aos papos nos olhos? A regra geral, isso terá que ser com o meu colega Dr. Ângelo Belo. A regra, portanto, os papos dos olhos têm... Habitualmente devem precisar de um procedimento cirúrgico. De um procedimento cirúrgico. Quanto à minha senhora, pronto, olha, os papos, se calhar é mais complicado. Fica para outro dia. Muito bem, eu vou aproveitar, entretanto, para falar no 760, 300, 600, muito bem. Já sabem que tenho 25.500 no jackpot e que tudo isto faz sorrir. Eu acho que também uma boa saúde financeira dá um jeito para termos uma carinha bonita. É porque não temos um determinado tipo de preocupações. A Helena já está a aproveitar aqui esta amizade recente e ali já a retirar algumas informações e faz muito bem. 1.000 euros então ir para casa, 760, 300, 600. Muito bem. Ora, recorda então que as minhas convidadas de hoje estão muito preocupadas com o que consideram que está a acontecer com elas, que podem estar a envelhecer antes do tempo. A Ana Gaspar é a próxima e aqui está a foto dela. Vamos então espreitar para ver a foto dela. Aí está. Não se apoquenta. Não, de facto, não nos enganamos. A fotografia que queremos mostrar da minha próxima convidada é mesmo esta. Estão a ver? A Ana Gaspar queixa-se que as mãos dela não correspondem à idade que tem. E ela tem apenas 44 anos. Ora, os sinais de envelhecimento garanto que já são muito evidentes. Portanto, eu peço que recebam com um grande aplauso a Ana. Vamos lá então. Vamos então para o plasma para convidar. A nossa amiga Helena vai para aquele lado. Ela vai para aquele lado e nós vamos para aqui. Muito bem. Ora, então,
lado. Peço-lhe o favor de ir para este lado, porque para nos verem lá em casa com um ar equilibrado. Bom dia, Ana. Então conte lá. Pois é. Mas de carinha está bem, doutora, não é? Nós sempre consideramos, nestes anos todos que trabalhamos na clínica, as mãos uma parte integrante e fundamental do corpo humano. As mãos podem, de facto, denunciar a idade de uma pessoa. Durante muito tempo se esteve muito preocupado só com a face, com o pescoço e às vezes com o decote e se descurou um bocadinho as mãos. Por isso é que a questão é que as mãos são uma área importante, estão expostas aos mesmos fatores, digamos, agressivos que a face, ou se calhar até a mais, os produtos de limpeza e todos os traumas que nas diversas profissões às vezes existem, e nós consideramos que é muito importante fazer o tratamento das mãos, e há muitas coisas eficazes que se podem fazer. Então já para vai melhorar as contar, mãos. porque agora vamos fazer a mesma malandriça à Ana. Portanto, o que é que vamos fazer? Ana, preparada? Então, olha, vamos fazer a tal projeção, a tentativa então de mostrarmos como é que vão ficar as suas mãos daqui a algum tempo. Ora, então, aí vai a projeção. Ora, então. Ainda está com capacidade para falar? Oh, não. Não é agradável, pois não? Não é agradável. Muito bem. Então, se calhar, eu voltava a pedir que fôssemos ali para junto da mesa e aí conseguimos, então, dar mais algumas táticas para perceber o que é que se faz. Vamos lá, então. Portanto, as perguntas que a Ana tem, se calhar muitas pessoas têm também lá em casa e, portanto, diga-me cá, doutor, estes sinais que a Ana já evidencia, portanto, estas manchinhas, toda a gente, todos nós vamos ter isto ou não? Deixa-me, em primeiro lugar, dizer que eu sentiria-me frustrado se tivesse um paciente com este tipo de... com as mãos assim, e se passar 10 anos deixasse o paciente chegar àquele estado. Portanto, é possível de ter aquilo? É possível, claro. É possível, muito bem. Uma vez mais, temos que ver que o processo de envelhecimento é muito diferente. E quando falamos só relativamente às mãos, as mãos podem envelhecer por causa de duas questões fundamentais. Ou as manifestações são duas. Ou aparecem as alterações pigmentares, como é o caso, ou então os tendões e as veias tornam-se muito marcados, não é? Muito marcados. E nós conseguimos tratar tanto esta visibilidade marcada dos tendões e das veias, como também as alterações pigmentares. Em relação às alterações pigmentares, porque é que elas surgem? Há pessoas que têm tendência para isto, e depois também depende um bocadinho daquilo que é o ritmo e o estilo de vida de cada pessoa, uma vez mais. Se a mão está muito exposta ao sol, se tem uma profissão onde contacte muito com produtos agressivos, se no dia-a-dia não tem cuidados a nível da proteção solar da mão. Professora. É professora, mas não dá estalos aos meninos, não? Não tem a ver com isso. Nós vemos muitas pessoas que trabalham com produtos químicos, onde este tipo de provavelmente alterações a Helena se calhar tem mais queixas nessa matéria, porque trabalha com detergentes e com tudo mais. É um fator que favorece, sem dúvida, o aparecimento. Mas, uma vez mais, friso, tem muito a ver com a predisposição genética de cada um e também com alguma tendência, às vezes, familiar, que existe nisto. Os seus familiares, a sua mãe também. Pronto, cá está. Muito Agora, bem. se conseguirmos apanhar a situação, digamos assim, numa fase suficientemente precoce, conseguimos tratar e conseguimos fazer não só com que não agrave, como também com que não apareçam mais. Muito bem. Ora, nós temos aqui em cima da mesa uma série de instrumentos de objetos que simbolizam estilos de vida, não é? Mas primeiro vamos aqui, está aqui na moldura. Stress. O stress tem uma vida muito estressada como professora. Evidentemente. O que é que leciona? Matemática. Ui, valha-me Deus, é uma coisa. Até eu ficava estressada como aluna. Ciências. Diga-me então, o stress de facto pode contribuir para isto? O stress, acima de tudo, a nível do aceleramento do processo de envelhecimento interno. Portanto, o stress oxidativo, sem dúvida. Stress oxidativo, falamos do próprio processo da senescência normal, do próprio processo de envelhecimento, e esse processo de envelhecimento tem, então, manifestações externas. No nível das mãos, algumas das manifestações podem ser as alterações pigmentares. Claro que todo o ritmo de vida, a falta de sono, os problemas a nível alimentar... Adoro bastante, por isso é que tem carinha boa. Pronto, tudo isso pode, sem dúvida, influenciar que estes sinais precoces apareçam. O que é que temos aqui mais? Porquê é que temos aqui o tabaco? O tabaco influencia também o aparecimento destas manchas e destes sinais nas mãos? Porque as pessoas pegam no cigarro com a mão e, tal como no rosto, todos os produtos nocivos que são inalados podem contactar de alguma forma com
com a pele e podem também ser causadores deste tipo de situações e, por vezes, até lesões que podem ter, que saem um bocadinho do foro estético e podem ser quase lesões pré-malignas. Não fuma? Não. Portanto, não é daí, também não é daí. Muito bem, portanto... Voltamos sempre ao início, a questão e a predisposição genética de cada um para ter determinado problema. Mas, portanto, há de facto uma ligação, para quem ainda não tem isto na cabeça, há uma ligação definitiva à forma como envelhecemos, se de facto somos fumadores ou não. Claro, a todos os níveis. Não só relativamente àquilo que as substâncias nocivas do tabaco fazem, do cigarro faz, a nível externo, quando contactam com a superfície corporal, mas também a nível de todos os problemas que causam internamente, quando são inalados, sem dúvida. E ora, temos aqui este cosmético que parece... É um protetor solar. Protetor solar, mas não é. Isto é um autobronzeador, que é aqueles que bronzeiam sozinhos, nem precisam de sol. Ora, isto eu já ouvi dizer que é muito complicado de aplicar. A Ana utiliza isto? Não. Nunca utilizou? Não. Mas, tanto quanto sei, é preciso ser extraordinariamente dotado e talentoso para pôr este tipo de cremes, porque isto às vezes deixa marcas. Sim, tem que ter muito cuidado. Vamos ver. Está um bocadinho na moda, digamos assim, a pele não ser branca. As pessoas desde sempre gostaram... desde sempre gostaram de ter um arzinho bronzeado. Isso é nos últimos 100 anos, que as senhoras até há 100 anos atrás, quanto mais pálidas fossem, mais bonitas eram. Eu vou corrigir até um bocadinho o que eu disse, porque por acaso cada vez somos mais procurados para clarear a pele, para tratar as hiperpigmentações. Mas pronto, há pessoas que gostam de ter um ar bronzeado. Um ar saudável, não é? Um ar saudável. E quando não o podem fazer através da exposição solar, recorrem ou à exposição solar artificial ultravioleta ou à exposição ultravioleta, portanto são os solários, ou então recorrem a alguns autobronzeadores ou então a algum tipo de maquilhagem que dá esse efeito. Agora, uma vez mais, tem que se ter cuidado, porque nem todos os tipos de peles, nem todas as pessoas podem fazer isto e podem trazer depois também problemas, tal como falámos há pouco da questão das depilações mal feitas, sem cuidado. Isto também pode acontecer que hajam problemas relacionados com o uso destes produtos e destas técnicas. A Ana já nos disse que há aqui duas coisas que não utiliza, nem o cigarro, nem os autobronzeadores, mas agora a predisposição genética e o stress, eventualmente, tem sido sempre colocada, não tem havido problemas, pronto. Mas há muitos colegas seus que... Mas as aulas, elas próprias devem ser um fator, por vezes, de stress e o acumulado de horas. Sim, isso é porque é imenso trabalho fazer gerir a aula, os alunos e isso. Está a dar aulas a alunos de que idade? Segundo ciclo, quinto e sexto. Deve ser o mais difícil de todos. Muito bem. Temos só uma diga. Eu às vezes uso sempre esta metáfora. Nem todo fumador tem cancro do pulmão, ou seja, há pessoas que nascem com uma tendência genética para naturalmente, há escrito nos genes, para poderem ter um cancro do pulmão. Essa tendência está adormecida e pode ser despoltada por algo. E tudo aquilo que a pessoa fizer, no caso, se fumar, pode ter muito mais tendência para acordar essa tendência e para o problema surgir. Portanto, uma vez mais, vamos sempre à questão da tendência genética. Depois, tudo aquilo que for feito durante a nossa vida pode despoltar o aparecimento da situação. A coisa está cá. Ou a acordamos ou não acordamos. Sim. E a genética e às vezes acorda sozinho. E às vezes acorda sozinho, que quando acordam sozinhos, então é um problema muito grave. Muito bem, só vou pôr mais uma questão antes de termos mais um problema para apresentar. Mas há alguém que nos coloca a questão no Facebook falando daqueles cremes que se dizem miraculosos com a baba do caracol e a baba da serpente e a ranhoca, não sei do quê. Isto é bom, não é? Não tenho bases científicas objetivas para falar disso. Portanto, não se quer meter nessa polémica. Não tem bases científicas e não podendo, não posso pronunciar. Não se pode pronunciar. E acho que esta omissão tem também uma leitura, naturalmente. Bom, mais questões então no Facebook a acontecer. Eu, entretanto, aproveito para falar do 760, 300, 600, 25.500 euros, 1.000 euros garantidos. Já sabem, é bonito, ir para casa para ajudar nestes problemas ou noutros, já sabem. Portanto, está à vossa disposição e até ao final do programa vou dar os 1.000 euros ou mais qualquer coisa. E até posso dar o jackpot. Hoje é sexta-feira 13. Hoje é que é mesmo bom para a coisa acontecer. Portanto, já sabem, 25.500 euros é o jackpot no 760. Ora, eu vou pedir à Ana que vá juntar-se ali à Helena. Mas antes disso, ainda vos vou falar do problema que aí vem. Portanto, aquilo que pode ser mais um sinal de alerta de envelhecimento precoce é o problema que aí vem a seguir. A Magda Marques tem cabelos brancos desde os 20 anos. Obviamente que ela pinta o cabelo desde essa altura. E por isso aqui, nesta fotografia, não os vemos, não é? Não é visível qualquer problema. Mas devo ainda dizer que desde que foi mãe,
há 6 meses, parece que a Magda começou a ver mais brancos do que aquilo que via. Portanto, vamos conhecê-la, vou convidar a Ana a ir para ali. Vamos então receber aqui a Magda. Ora, aqui está a Magda. Olá, Magda, bom dia! Olá, como está? Bem, pois não parece. Não parece. Ora, então isto começou muito cedinho. Muito cedo. Muito cedinho. Por volta dos 20 anos. 20 anos. E sentiu-se muito diminuída com a questão de fazer Completamente acabada. Completamente acabada. Ora, o doutor Vítor já vai explicar exatamente as questões. Isto também é genético, não é? Chama-se leucotrícia. Ai, valha-me Deus. Leuco, branco, trícia tem a ver com cabelo. Sim. Pronto. É uma situação, não é muito frequente. Tão cedo. Tem alguma... Quando acontece, de facto, são idades, às vezes até no início da adolescência. Tem alguma tendência familiar. Portanto, a regra geral, existe um parente próximo que tem esta situação. E é altamente traumatizante do ponto de vista estético, puramente, porque a pessoa de um momento para o outro vê-se com o cabelo completamente branco, não é? branco. Mas às vezes dá muito estilo. Claro que isto não surge de um dia para o outro. Claro. Olha, E há muita gente que gosta de usar o cabelo branco. Olha, Cristiane Lagarde, a senhora do FMI, fica tão gira de cabelo branco. Fica giríssima, super estilosa, não é? Não há dúvida nenhuma. Será natural? Será natural, ora é uma questão interessante a colocar. Mas eu agora vou fazer-lhe a maldade, a que já fizemos à Helena e à Ana. Vamos então pôr aqui mais para o lado e olhe para si daqui a algum tempo, quando tiver o cabelinho mais branco. Será que vamos conseguir pô-la com o cabelo branco? Não sei se... Medo. Pode acontecer. É esta a projeção, não é? Vamos para ali. Ver o que é que a Magda e outras senhoras eventualmente podem ajudar. Pronto. Neste momento, a informação que eu tenho é que desde que teve uma criança há pouco tempo, não é? Duas. Tem duas crianças, mas teve uma há pouco tempo. As duas ao mesmo tempo. Ai, são gêmeos, amiga! Ai, eu pensei que disse... Então tem que ter cabelos brancos, claro. Sim. Claro. Portanto, começaram a aparecer mais, é normal? É normal que gravidez. vão surgindo cabelos brancos a partir de uma determinada altura. O que é patológico é quando, abaixo dos 40 anos, metade dos cabelos são completamente brancos. Uma vez mais, isto existe, não é por culpa sua, é porque está nos seus genes escrito que tinha que ser assim. E não acontece de um dia para o outro, começa a haver um problema de produção da melanina, do pigmento que dá a cor ao pelo na raiz do cabelo, pois a haste vai ficando progressivamente despigmentada. Há determinadas situações que fazem acordar esta tendência que está adormecida uma vez mais. Tem a ver com os déficits vitamínicos, tem a ver com a malnutrição, tem a ver com algumas doenças complicadas, síndrome de Van der Burg, síndrome de Werner, são outro conjunto de doenças, mas a maior parte das vezes a tendência está lá adormecida e é acordada sem motivo nenhum aparente. Os stresses, alterações hormonais, as gravidezes que estão associadas com as alterações hormonais são situações que, regra geral, onde isto, regra geral, a situação pode surgir. Portanto, é possível fazer alguma coisa, a Magda pode, além de, obviamente, pintar o cabelo, que deve fazer isso com muita frequência e deve ser muito disciplinada nessa. Tenta ser, não é? É possível fazer alguma coisa? Podemos fazer na nossa prática diária, no nosso cotidiano, alguma coisa ou não? Quando identificamos uma doença causadora, tratamos a doença causadora. Se conseguirmos identificar o processo numa fase suficientemente precoce, ou seja, quando a despigmentação ainda está na parte inferior, quase junto à raiz do cabelo, nós podemos fazer alguma suplementação com antioxidantes, com vitaminas, e o que nós fazemos hoje em dia... Então, por isso é que temos aqui estas suplementação coisas. E o que nós fazemos é injetamos diretamente no couro cabeludo. Fazemos uma espécie de mesoterapia capilar, como muitas vezes fazemos para a alopécia, para a queda do cabelo, porque a filosofia é esta, é pegarmos nos produtos, naquilo que nós queremos que estimule o bolo piloso e colocamos diretamente no couro cabeludo, com uma técnica rápida, indolor, e que tem... Sabia que isto se fazia, que se podia injetar diretamente antioxidantes em vez de usar os antioxidantes e os estimuladores da produção do pigmento da melanina, em vez de os tomar e eles chegarem ao organismo inteiro, coloca-os diretamente onde quer que eles atuem. Portanto, e pode-se ter assim um bocadinho... A lógica é esta. Agora, é uma situação que não é fácil de controlar quando se trata desta situação que está geneticamente determinada. Olha, nós temos aqui, entretanto, outras substâncias. Tem aqui o selênio. Porquê é que temos que tomar selênio? O selênio é um excelente antioxidante. À medida que o processo de envelhecimento avança, as nossas reservas de selênio diminuem. Podemos combater um bocadinho esse stress oxidativo a nível global através de uma suplementação com selênio. Portanto, é um ótimo antioxidante com evidência científica suficiente para se poder recomendar à maior parte das pessoas. Sim. Muito bem. Olha, entretanto, eu tenho uma senhora muito preocupada no Facebook e imagina a preocupação. Esta senhora tem um filho de 10 anos,
10 anos e já tem cabelos brancos. Está bem, não está sozinha, Magda. Bem, com o sol, mas enfim. Há determinadas patologias que têm que ser identificadas. Por exemplo, Esta não é o caso... devia levar o filho a ser visto em algum sítio? Não será o caso, mas, por exemplo, no albinismo, as pessoas simplesmente não têm pigmento em todo o corpo. Isso é uma situação extrema, não é? Mas há outras situações que estão um bocadinho adormecidas e que se manifestam primeiro através da deficiente pigmentação do cabelo. E pode existir numa idade muito precoce. Mas também é verdade que aos 10 anos, ou às vezes até antes, pode surgirem cabelos brancos e não há problema nenhum. A questão é saber quantos cabelos são, lá está o tal rácio, se antes dos 40 pelo menos metade forem brancos, estamos perante uma situação patológica, ou que pode ser classificada como tal. Portanto, é preciso fazer um bocadinho a quantificação disso, porque todos conhecemos crianças com alguns cabelos brancos, não é? É preciso quantificar um bocadinho e depois fazer um bocadinho o historial da criança e perceber o que é que está a passar. Muito bem. Bom, Magda, portanto, muito antioxidante, muito selênio, que também é um antioxidante, e a vitamina B12, que também deve ser da família. Quando há uma carência, não é muito frequente no nosso país, mas a nível mundial está descrito, quando há carências de vitamina B12, acima de tudo por problemas alimentares, pode ser uma tendência, pode ser uma situação que faz despoltar o problema. Só para terminar, aquilo que a maior parte das pessoas fazem que têm este problema é aquilo que também faz, que é pintar o cabelo. E não faz mal? Não faz mal nenhum. E é uma forma de... Isto aqui somos todas louras falsas. Não faz mal nenhum. Há produtos hoje em dia muito seguros e que não têm toxicidade, nem nada disso. Tem aqui o repetir, porque à medida que o cabelo vai crescendo, a raiz fica... 3 em 3 semanas, puxa de um lado, tunga. Bem, mas enfim, temos que estar lindas e de ter aquilo que podemos, porque se a genética não for nossa amiga, como diz o doutor, estamos tramadas, não é? Basicamente é isto. Muito bem, quero agradecer aqui a presença da Helena, que então hoje também ficou a saber aqui umas coisas importantes. A Ana também ficou a saber que pode fazer alguma coisa em relação às suas mãos. E a Magda, olha, vamos pintar o cabelo e vamos ao cabeleireiro e vamos tomar, mas temos que dizer as verdades, também não podemos prometer aquilo que não é possível. Acima de tudo isso. É verdade, acima de tudo em relação às pessoas. Doutor Vítor, foi fantástico, muito obrigado. Não tem um cabelo branco. É verdade. Não tem um cabelo branco, mas não deve ter 30 anos. Bom, muito obrigada então. Outras questões que queiram colocar. Facebook, eu tenho a certeza que o Dr. Vítor ainda pode dar uma vista de olhos e ajudar quem está lá em casa e quer fazer uma consulta virtual. Ora, aí está, entretanto, eu não é... O Hernani mais logo. Ora então...